Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan. Vou trazer hoje aqui algumas dicas, mais especificamente dez dicas e uma bônus, que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu comecei a trabalhar com Uber, né? Seja para fazer renda extra, seja para eu trabalhar em tempo integral, tá? Então são coisas que eu imagino que possam ajudar alguém que está começando, de repente até alguém que já trabalha, né, com isso há algum tempo, porque eu não vou falar apenas especificamente do aplicativo, vou falar de coisas gerais, né, relacionadas a trabalho, a renda extra, enfim. E então eu espero que de alguma forma eu consiga colaborar, né, com quem está assistindo o conteúdo. E eu espero, eu peço, na verdade, também, que vocês prestem atenção também na explicação dos motivos, né, de por que que eu estou sugerindo algumas coisas, porque alguma coisa que eu vou sugerir aqui pode ser que a pessoa discorde. Mas então leve em consideração os argumentos, né, que eu vou colocar, por que que eu estou falando, por que que eu estou levantando um tópico, né, e, e talvez vai ficar um pouco mais claro do porquê que eu estou me referindo a determinados assuntos dessa forma, tá? Então eu tô com uma colinha aqui para não esquecer nada, e a primeira dica que eu daria para quem está começando ou para quem já trabalha com Uber é sair do Uber imediatamente, tá? Mas como assim sair do Uber, né, imediatamente, sendo que justamente a gente faz Uber porque a gente precisa ou porque a gente complementa a renda, né? Então por que que eu digo sair do Uber? Sair do Uber porque eu imagino que ninguém queira ficar sendo Uber a vida inteira, né? Queira ficar trabalhando com isso a vida inteira, e não tem nada contra a categoria aqui. O meu a minha indicação, na verdade, ela vai mais no sentido de que é um trabalho cansativo, né? É desgastante, a gente fica muito tempo na rua, abre mão de domingos, feriados e finais de semana com a família, vê muito poucos filhos, convive pouco, né, com a família de modo geral. Então eu não imagino que isso seja um sonho, né, de todo mundo que pensa assim o que fazer e pensa, quero ficar o tempo todo fora de casa sem ver muito a minha família. Eu não imagino que isso seja o objetivo, né, das pessoas de modo geral, tá? Mas tem um outro motivo bastante importante também, que é a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então pode ser que daqui a pouco a Uber vá embora, pode ser que aconteça alguma coisa com o aplicativo que seja regulamentado de forma que quem, por exemplo, trabalha por conta não vai conseguir, ou quem trabalha nos horários que escolhe não vai conseguir. Então a gente não sabe. Isso hoje não existe nada nesse sentido, mas pode ser que isso venha a acontecer. Então a gente não pode ter o Uber como única opção, tá? Então o que que eu indicaria para quem trabalha apenas com Uber, né? Não tem hoje outra fonte de renda e também não vislumbra nada assim em um futuro próximo. Se prepara, né? Estuda alguma coisa, vai aprender algo diferente, porque é melhor a gente fazer isso antes, né, de ter a obrigatoriedade, do que deixar para correr atrás quando a gente não tem mais outra fonte de renda, né? Então, eu acho que o ideal seria trabalhar, ter um emprego, enfim, ou ter o seu próprio negócio, né, também, que é algo bastante rentável, né? Se a gente for planejar direitinho, né? E respeitar o tempo das coisas, talvez abrir, se preparar para abrir um negócio, enfim, né? Fazer alguma outra atividade que te dê um pouco mais, não sei se eu diria segurança, né? Porque não existe muita segurança aqui no país, né? De modo geral. Mas alguma coisa que tu não precise depender única e exclusivamente do Uber, né? Até de repente fazer Uber nas horas vagas é ok, fazer de vez em quando e tal, mas tu depender só do Uber, eu acho hoje em dia eu acho isso um pouco arriscado, tá? Então essa seria a minha dica número um, sair do Uber o quanto antes, tá? A minha segunda dica, ela é mais voltada para quem já trabalha, tá? Para quem tem um emprego CLT ou para quem tem um negócio e faz o Uber apenas nas horas vagas. E eu diria que talvez ela é uma dica bem importante, né? Embora ela vá impactar em menos pessoas do que a primeira. Eu diria para as pessoas preservarem o seu emprego ou o seu negócio, né? Em primeiro lugar. O Uber, para quem faz renda extra, é secundário. Então preserve o seu emprego. Não deixe o Uber atrapalhar o teu trabalho, porque tu entende naquele momento que tu tá ganhando um pouquinho mais no Uber, ou que o que tu vê no Uber naquele momento é mais importante do que tu recebe final do mês no teu trabalho, né? Porque isso é uma ilusão, né? Eu sei por mim, assim, pelo meu caso,
eu tenho poucas horas por dia para trabalhar, né? E eu não deixo, né, que quando eu saio para fazer as viagens, isso interfira no meu horário de trabalho. Isso não pode interferir no meu horário de trabalho, porque o meu emprego é muito mais importante que o Uber, tá? Ah, se eu perder o meu emprego e for depender só do Uber, as coisas não vão ser assim como elas são hoje para mim, elas vão ser bem mais difíceis, né? Eu vou ficar muito mais tempo fora de casa, vou ver muito menos ainda a minha filha, vou conviver menos ainda com a minha família, eu não vou ter a renda que eu tenho. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam em trocar o seu trabalho porque ganha pouco e tal, pelo Uber. Mas eu ainda acho mais interessante a pessoa utilizar o Uber como renda extra, como complemento, do que a pessoa largar o emprego, porque é muito incerto. Assim como o teu emprego é incerto, o Uber também é incerto, né? Então, o ideal é que, como eu falei na dica anterior, que vá se preparando então para melhorar de emprego, né? E não para largar o emprego para virar motorista de aplicativo. Tá? E de novo, reitero, não tem nenhum problema em ser motorista de aplicativo. A questão é tu ficar dependendo de uma plataforma que tu não sabe o que ela pensa, tu não sabe o que vai acontecer amanhã, tá? Não tem nada a ver com ser motorista, tem a ver com depender de uma plataforma. Então, se tu gosta de dirigir, talvez procure trabalhar com transfer, né? Abrir teu próprio negócio, talvez seja mais interessante. E aí tu preserva isso, trabalha por isso e não trabalha para a Uber, tá? Ou para 99 ou InDrive. Quando eu falo Uber, eu me refiro aos aplicativos de modo geral, tá? Então esse é o segundo ponto. Preserve o seu emprego ou o seu negócio. O terceiro ponto, e esse eu preciso explicar bem, assim, para que o pessoal não entenda de forma errada, tá? A terceira dica que eu daria para quem vai dirigir é não seja bonzinho, tá? Não seja bonzinho. Isso não quer dizer que eu preciso tratar as pessoas mal, não tem nada a ver com isso, tá? O que que eu quero dizer com não seja bonzinho? A gente se depara diariamente na rua, né, trabalhando com pedidos de passageiros para que a gente faça coisas que não podem ser feitas, seja pela própria plataforma, né, ou seja porque isso infringe alguma lei de trânsito, né? Então, infligir leis de trânsito, tu vai ter como consequência multa, né? Então, se tu for bonzinho, carregando mais coisas do que tu deveria carregar, ou carregando animais que vão sujar teu carro e depois tu vai ter que parar e não vai conseguir trabalhar, ou tu levando excesso de passageiros, tudo isso tem consequências, tá? Tudo isso traz consequências. Então, se tu entende que determinado pedido de um passageiro ele não deve ser atendido porque vai te causar algum problema maior, então não atenda. Sempre vai ter algum motorista que vai fazer. O passageiro ele não vai ficar sem ser atendido, tá? Acontece que se mais motoristas explicarem para os passageiros que determinadas regras precisam ser cumpridas, menos passageiros vão tentar infringir regras, né? Então eu acho isso bastante importante, porque o único prejudicado quando acontece algum problema é o motorista, sempre vai ser o motorista, tá? O passageiro, ele não se preocupa com o teu carro. Ele pode não ter nenhum tipo de maldade ou querer te prejudicar, tá? Mas ele não tá preocupado com o teu carro. Se vai sujar ou não, ele não vai se preocupar com isso. Entende? É uma coisa que dificilmente a gente se preocupa quando a gente entra no carro de alguém, tá? Então toda e qualquer consequência, ela é assumida pelo motorista. Então pense bem quando for fazer alguma corrida ou quando for ceder a algum pedido de passageiro, tá? Claro que é preciso haver bom senso, né? Tem certas coisas que os passageiros pedem ali que não há problema algum em atender, tá? Mas existem alguns pedidos mais absurdos, tá? Então, pense bem, tá? Pense bem e não seja um motorista bonzinho, seja um motorista justo, tá? Atenda o que é para ser atendido e não atenda o que não pode ser atendido. Explique para as pessoas, eduque elas, né? Educar as pessoas é um caminho interessante para que melhore o nosso trabalho, tá? Então, eu acredito que isso é uma dica valiosa também, só que precisa ser bem interpretada, né? Não ser bonzinho não quer dizer que eu vá tratar as pessoas mal. Quer dizer apenas que eu não vou ceder para pessoas que não querem cumprir as regras. É simples assim, tá? Bom, a quarta dica que eu daria é especialmente para quem é realmente novato, né? E o pessoal costuma entrar no aplicativo e ter medo de aplicativo, né? Então, a minha quarta dica seria não ter medo, não temer o aplicativo, tá? E o que que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas começam, elas acham que elas precisam aceitar toda e qualquer corrida, porque senão a plataforma vai bloquear, porque senão a taxa vai fazer com que tu não receba chamados e tal. E não é bem assim, tá? Não tem como, não é viável trabalhar aceitando todas as corridas, tá? Não é viável.
Porque se tu for fazendo cálculos ali, para aprender, eu fui tirando alguns prints de tela, né? Hoje já existem alguns sistemas ali, alguns programinhas que tu instala no celular e eles calculam o valor do quilômetro, calculam o valor da hora, em tempo real para ti, né? Mas tu consegue, inclusive, trabalhar sem isso, né? Se tu for treinando ali, o teu cérebro for treinando fazer cálculos de cabeça. E aí tu vai ver que algumas corridas são absurdas, né? Absurdas. Elas não chegam a pagar 1 litro de gasolina para tu te deslocar, ou elas pagam abaixo de R$ 1 o quilômetro, o que é absolutamente inviável, tá? Tu não deve fazer nenhuma corrida abaixo de R$ 1 o quilômetro de forma alguma, mesmo que tu esteja rodando vazio. Então, é mais vantajoso rodar vazio do que rodar carregando pessoas pagando a menos de R$ 1 o quilômetro, tá? Então, eu diria para não temer o aplicativo. Se tu tiver que não aceitar corridas, não aceite. Se tu tiver que cancelar corridas, cancele as corridas, tá? Não tenha medo do aplicativo por conta disso. E isso segue o mesmo caminho do que eu falei no início, né? Procura alguma outra coisa para fazer, para exatamente tu não precisar depender e nem precisar temer um aplicativo, né? O aplicativo não pode te causar pânico porque tu vai ficar sem trabalho, porque tu vai ficar sem renda. Não dá para depender apenas da Uber, tá? Não, a gente não pode depender apenas da Uber, tá? Então, essa é a minha quinta dica, né? Aliás, a quarta dica, não temer o aplicativo. A minha quinta dica, ela tem bastante a ver com segurança, tá? É um ponto bem importante para quem dirige por aplicativo e especialmente para quem corre no dinheiro, né? Porque é estatístico, né? Se a gente correr no dinheiro, como um cálculo matemático simples até, se a gente for correr no dinheiro, a gente está exposto a muito mais riscos, tá? Não só a questão de segurança, né? De pegar passageiro em algum local e tal, porque o cartão chama em lugares periféricos da mesma forma. Até não tem problema nenhum atender periferia, tá? Não tem nada a ver com isso. A questão é que no dinheiro a gente está mais sujeito a golpes também, né? Existem inúmeros vídeos, inúmeros relatos de motoristas que tomam calote. A pessoa pega o aplicativo, não informa o motorista que ela não tem o dinheiro para pagar e pede para colocar para depois, né? Então isso acontece muito e às vezes a pessoa não pode colocar para depois, o motorista não vai poder fazer isso, fora que essa ferramenta não serve para isso, tá? Então a minha quinta dica, além dessa questão do dinheiro, tem a ver com segurança, nunca tire uma dúvida sobre uma corrida, tá? E eu vou explicar para que isso fique claro, porque falando assim, ela parece não fazer sentido. Tu tá chegando numa área, seja ela afastada, seja no meio da cidade, seja numa zona nobre ou local movimentado ou deserto, e tu achou a atitude do passageiro ou da passageira suspeita, tá? Se quando tu entrou na rua, tu já entendeu que eles estão em situação suspeita, né? Não vai tirar dúvida para ver se é o que tu tá pensando ou não. Cancela a corrida. Não tem por que tu te expor a um risco, né, de sofrer um assalto, de sofrer um sequestro, como já aconteceu muito, né, com motoristas. Existem diversos vídeos aí na internet sobre isso. Ou mesmo de tomar um calote, né? Não arrisca. Se tu entende que tu tá te colocando em risco fazendo a corrida, então não faça, tá? Porque depois que a pessoa abriu a porta e entrou no teu carro, não tem mais volta. Então, se tu tem uma dúvida, fica com a tua dúvida, não tira ela. Eu já aprendi isso com o tempo, tá? É, Recentemente eu me desloquei na cidade de Viamão e fui pegar um rapaz, né, no 99 Pop, e cheguei lá, tinham três rapazes me esperando numa esquina, tá? Apesar da avaliação dele ser boa, ele ser um usuário frequente e tal, eu confesso que eu fiquei preocupado, assim, porque infelizmente a gente tem que trabalhar suspeitando das pessoas primeiro para depois acreditar, tá? Isso por nossa segurança, tá? E não tem aqui nada de preconceito, não tem nada a ver com isso, tá? É questão de segurança mesmo, tá? Então acho que fica bem fácil, bem tranquilo de entender que quando a gente pega 3 homens, por exemplo, a gente se coloca muito mais em risco do que quando a gente pega um só. Isso é básico, é tranquilo de entender, né? E eu fiz a corrida, tá? Não aconteceu nada, mas quando eles entraram no carro eu senti que eu não deveria ter feito a corrida. Então, é nesse sentido que eu falo, poderia ter acontecido alguma coisa, poderia nem estar aqui agora gravando um vídeo, tá? Já aconteceu também comigo em outro momento, há bastante tempo atrás, né, lá nos anos de 2018, 2019, que eu já tinha feito aplicativo, como eu expliquei no meu vídeo de inauguração aqui do canal. Pediu o Uber em nome de uma mulher e eu cheguei no local,
consegui ver de longe, mais ou menos uns 50 metros de distância, que quem estava no endereço eram três homens, né? Em uma rua sem saída. Dessa vez eu não quis tirar dúvida. Eu fui lá, cancelei a corrida, dei meia volta e fui embora. Poderia ter acontecido alguma coisa comigo? Poderia. Poderia ser uma corrida normal, como todas as outras? Poderia. Mas é isso que eu me refiro. Não tem por que eu tirar essa dúvida. É muito arriscado, entende? E sempre vai ter alguém que vai fazer a corrida. Sempre vai ter alguém que não liga tanto para a segurança, ou para que não se preocupa mesmo, porque não acredita que é tão inseguro assim. Enfim, sempre vai ter alguém que vai atender aquela corrida. Então o passageiro não vai ficar sem atendimento, né? Isso também vale para corridas que pagam pouco, tá? Corridas que pagam pouco também, se tu não quiser aceitar, sempre vai ter alguém que aceite. Sempre. O passageiro nunca vai ficar sem ser atendido, tá? Pode acontecer que demore um pouquinho mais, mas ele vai ser atendido. Tá? Então essa é a minha quinta dica, tá? Nunca tire uma dúvida sobre uma corrida. Tá? Sentiu que tem alguma coisa errada? Não faça a corrida, tá? A minha sexta dica também tem a ver com segurança, tá? Só que essa implica em custo, né? Para nós motoristas, mas ela é importante porque a minha segurança para mim ela não tem preço, tá? Eu poder voltar para casa e ver a minha filha, ver a minha esposa, abraçar minha família, isso para mim não tem preço, tá? Então a minha sexta dica é, quando possível, coloque uma câmera no carro, tá? Ou instale algum aplicativo que grave pelo próprio celular. Tá? Tá acontecendo muito caso de denúncia falsa de assédio de motoristas. Tem uma notícia correndo, na verdade não é notícia, é uma notícia falsa, né? Correndo bastante, que é a questão do gás no carro, né? Como se os motoristas estivessem dopando as passageiras com gás, né? Isso é até um pouco absurdo, assim, se a gente usar a lógica. Porque que gás que vai emitir algum efeito apenas para o passageiro e não para o motorista, né? É um pouco estranho, né? Mas enfim, é, então se tu tiver uma câmera, né, e a pessoa te acusar de qualquer coisa, fica muito mais fácil tu te defender. Em um primeiro momento pode ser até que a plataforma te bloqueie, mas com as imagens em mãos, né, fica muito mais fácil de provar a inocência, né? E outra para questão de assalto também, segurança, calote, como eu falei, denúncia falsa, serve para tudo, tá? Serve para tudo a gente ter uma câmera ali. Realmente uma segurança para nós e para o passageiro, tá? Porque se tem uma câmera ali, o passageiro também está mais seguro com aquilo, ele também está sendo protegido, né? E é interessante, claro, avisar o passageiro aí antes da viagem que que a corrida está sendo gravada e tal. Eu não acredito, eu nunca vi falar em algum passageiro que se opõe a isso, tá? Então, se ele se opõe, é melhor que tu nem faça a corrida, né? Porque tem alguma coisa errada com alguém que se importa em ter a corrida gravada, com certeza, tá? Então, sexta dica, coloque uma câmera assim que possível, tá? A sétima dica, ela também, a gente pode dizer que tem a ver com segurança, mas tem mais a ver com autopreservação, tá? Então, a sétima dica que eu tenho para passar é não discuta, tá? Não discuta. Isso vale tanto para o trânsito, não discutir no trânsito, quanto com o passageiro, tá? Eu nunca discuti com o passageiro. Por mais que eu discorde da atitude, por mais que eu entenda que ele está fazendo algo que quebra as regras ou que é grosseiro da parte dele, tá? Eu não discuto com o passageiro de forma alguma. A gente tem ferramentas para depois da viagem avaliar o passageiro, e isso é importante que os motoristas utilizem isso de forma correta, assim bem como os passageiros, né? E a gente tem ferramentas para bloquear aquele passageiro. Então não tem por que ficar discutindo, tá? Isso com o passageiro, e também não tem por que ficar discutindo no trânsito. Isso não existe nenhum benefício em discutir no trânsito com alguém. Primeiro porque se o passageiro quiser te denunciar porque tu discutiu no trânsito, ele vai estar com a razão, né? E aí tu pode ter consequências sérias quanto a isso. E segundo porque tu nunca sabe quem está no outro carro, na outra moto, enfim. Não vale a pena. É uma coisa que não vale a pena, né? Se tu não discutir, vai passar uns minutos ali, a tua irritação também ela passa, aquilo some e bola pra frente, cada um segue seu caminho, tá? Não tem, como eu falei, não acredito em nenhum benefício que a gente consiga discutindo, brigando no trânsito, tá? Então, essa é a minha sétima dica, não discuta no trânsito. A oitava dica, ela é bem, eu diria talvez polêmica assim, mas importante, tá? Não minta, né? Isso especialmente, eu tô falando isso para os motoristas, né? Não minta, especialmente sobre ganhos, tá? Não é incomum,
a gente pegar um carro, chamar um carro de Uber, conversar, trocar uma ideia com o motorista e o motorista dizer que ganha muito dinheiro, que faz 4, 5, 10 mil limpo no mês, que sai para trabalhar 2 horas e ganha R$ 200, tá? E isso não é verdade, tá? E além disso não ser verdade, isso traz alguns prejuízos para os demais motoristas, tá? E para o próprio motorista que está inventando a história, tá? Primeiro que o passageiro vai achar que a gente ganha muito dinheiro e vai cada vez querer pagar menos, né? Já que a gente está ganhando muito dinheiro, é porque o serviço está muito caro, né? É, esse tipo de assunto ou de história também vai fazer com que a Uber jamais suba a tarifa ou que aumente os repasses, né? Ou que diminua a taxa dela, enfim. Porque se o motorista ganha muito e fala aos quatro ventos que ganha muito, não tem por que aumentar nenhum valor, né? E existe outro ponto, que é tu passar a ideia para as pessoas, de modo geral, que um motorista ganha muito bem, aquele motorista que não ganha, ele é um fracassado. Ou ele não trabalha direito, ou ele não sai para a rua, vai para outro lugar, mente para a mulher, mente para a família, e não é isso que acontece, não necessariamente, tá? É, existem motoristas que fazem um pouco mais de dinheiro, existem motoristas que fazem um pouco menos, existe a realidade de cada cidade, né? Existe uma diferença brutal de capitais para cidades do interior, tá? Pessoal, voltando aqui, eu tive um cortezinho. O telefone acabou esquentando aqui, eu precisei ligar o carro aqui, ligar o ar, tá? Vamos adiante. Tava falando da questão de não ser um motorista que mente sobre ganhos, né? Como eu falei, é bastante comum, né? Que a gente chame um carro de aplicativo e o motorista fale, né? Que ganha muito, que as coisas estão muito boas, que é fácil ganhar 200, R$ 300 em 2 horas, que dá para fazer quase R$ 1.000 por dia, tá? E assim, isso é bem difícil de acontecer, tá? Existem casos de motoristas que conseguem ganhar isso, mas é a minoria da minoria, tá? E tem várias situações que podem causar isso ou não, tá? Tem muita coisa variável no meio. Tem o algoritmo do Uber, que não é igual para todos os motoristas. Tem a cidade que a pessoa trabalha, né? A pessoa que trabalha em Porto Alegre não ganha o mesmo dinheiro da pessoa que trabalha em Curitiba, que não ganha o mesmo dinheiro de quem trabalha em São Paulo, que não ganha o mesmo dinheiro de quem trabalha no Rio, e assim por diante, tá? E se for cidade do interior, é ainda pior nesse sentido, né? Cidades do interior geralmente ganham menos dinheiro porque elas têm menos fluxo, né? Então, é importante não criar uma ilusão, né? Uma falsa imagem de que o motorista de aplicativo ganha muito por vários motivos. Primeiro que é mentira, tá? O motorista de aplicativo não ganha muito, tá? E quem ganha um pouco mais trabalha muito também, né? As pessoas podem entender que o motorista ganha demais, entender que as tarifas estão muito caras, né? Porque se o motorista está ganhando muito, ele não precisa ganhar tanto. Então não tem por que subir, não tem por que ter reajuste, né? A empresa também vai entender que se os motoristas estão ganhando muito, ela vai poder mandar corridas piores, né? Pagando menos. E tem toda uma cadeia de problemas que acontecem ali quando a gente cria essa falsa história de que é possível ganhar muito dinheiro, tá? Então esse é o meu sétimo, aliás, meu oitavo, né? Minha oitava dica sobre os aplicativos, né? Não mentir, especialmente sobre ganhos, tá? A nona dica é bastante importante, tá? Diria que ela é uma das principais aqui, que é planilhar tudo, tá? Planilhe tudo, tanto a receita, né, o que entra no dia, quanto tu fez no aplicativo X, quanto tu fez no Y, quantos quilômetros tu andou, quanto tu gastou de combustível. Planilha tudo, absolutamente tudo, tá? Porque isso vai te dar uma real dimensão se tu tá conseguindo ser rentável, né, se tá sendo possível ganhar algum dinheiro ou se tu tá perdendo dinheiro, né? Sem planilhar, sem anotar tudo, é impossível de saber isso, né? De cabeça, a gente acaba sendo muito traído pelos números que aparecem na tela do aplicativo. Então a pessoa fez R$ 300 no dia e acha que tá ganhando muito dinheiro, mas de repente ela andou 300 quilômetros, então ela não tá ganhando muito dinheiro, né? Não tem como tu ser rentável ganhando R$ 1 por quilômetro, é impossível, tá? Não tem como. A manutenção do carro é muito cara, o aluguel é muito caro, e os nossos custos o custo de vida mesmo é muito caro pra gente achar que tá sendo muito rentável, né, correndo por R$ 1 o quilômetro, tá? Então anote tudo, tá? Eu, por exemplo, tenho o costume de chegar em casa e tirar foto da quilometragem do carro, né? E no outro dia também tiro foto da quilometragem do carro, anoto tudo, anoto quanto eu rodei.
Até porque como eu ando de carro alugado, né, e eu tenho uma franquia diária, eu vou anotando os quilômetros que eu rodo e vou descontando da franquia para ver se sobrou, se faltou. Enfim, né, para ver se eu não vou ter que pagar excedente ali ou se vai me sobrar algum crédito de quilômetros para o próximo dia, né, para a próxima semana, tá? Então essa dica é bastante importante, planilhe tudo, tá? A 10ª dica que eu daria, ou melhor, que eu vou dar para vocês, ela vale tanto para carro alugado quanto para carro próprio, tá? Claro que para carro próprio é ainda mais importante, né? E por que que eu faria isso para carro alugado também? Por que que ela serve também para carro alugado? Porque ela vai criar na gente um hábito, tá? Então a 10ª dica é cuide do carro. Seja alugado, seja próprio, seja emprestado de um amigo, do pai, do irmão, da mãe, cuide do carro. Não necessariamente porque o cliente tem que, o passageiro, né, tem que ver um carro lindo, cheiroso e bonito, não é por isso. É pelo nosso próprio bem-estar e pelo nosso próprio costume, né? A gente acaba desenvolvendo um costume de tratar bem o carro, de cuidar bem das nossas coisas, né? Mesmo que ninguém cuide do carro quando entra e pise na borracha, suba no banco, é importante que a gente cuide do nosso próprio carro, é um bem, né? E se for alugado, cuidar bem do carro para quem não venha ter problemas com a locadora, né? Porque eles são bem chatos ali, criteriosos na hora de cobrar, né? Os carros que a gente pega às vezes estão bem ruins, mas na hora de a gente devolver, eles olham o carro de cima a baixo, de ponta cabeça ali, e é preciso que o carro esteja no mínimo da mesma forma que foi pego, né? Para que não seja cobrado taxa, né? Então ninguém que tá pagando taxa para locadora, né? Então cuida do carro da locadora também, é importante, né? Isso do nosso carro, como eu falei, isso desenvolve na gente um hábito, né? Então se a gente tem o hábito de cuidar bem do carro, manter ele limpo, organizado, não precisa ser cheiroso, maravilhoso, é o básico, tá? Se a gente desenvolve esse hábito, é mais fácil levar esse hábito para outras coisas também, para cuidar da própria casa, para cuidar sei lá, dos pertences, das ferramentas, de tudo, tá? Porque, como eu falei, vira um hábito cuidar bem das coisas, tá? Então, acho que é bem importante isso, tá? Cuidar do carro. E a última dica, que talvez seja a mais importante e seja que muitas pessoas entendam que é impossível de fazer, tá? Mas não é impossível. Eu faço isso mesmo com carro alugado aqui, embora eu tenha com carro alugado problema, né, para conseguir ser rentável, porque eu só trabalho nas horas vagas, né? Mas a dica bônus, então, a última dica aqui que eu vou dar por hoje faça um caixa 2, tá? E como assim fazer um caixa 2? Como que eu faço com um carro alugado, tá? Isso pode ser transportado para o carro próprio também. Eu sei todo dia que eu saio de casa devendo R$ 70, tá? Então, quando eu chegar em R$ 70, eu só paguei o carro. Depois eu vou ter mais ali entre R$ 40 e R$ 70 de combustível. Então, dependendo de quanto eu rodar, eu sei que mais 40 ou mais R$ 70 são só para pagar o combustível, tá? E além disso, eu estipulei um caixa 2 de R$ 20 hoje, porque é o que eu consigo fazer, para eu separar, tá? Então, além do aluguel, além do combustível, eu tenho um valor que eu separo de caixa 2 e que eu não uso para nada, a não ser que eu tenha uma emergência, tá? Para que serve esse caixa 2? Para uma emergência, né? Então, eu tive, por exemplo, com esse carro da locadora aqui, um pneu rasgado, né? O pneu rasgou um dia de chuva e tal, acabei não vendo ali uma pedra e tal, coisa que acontece no dia a dia, tá? Coisa bastante comum de acontecer. E o pneu rasgou, tá? Então eu tive que arrumar o pneu. E eu não precisei gastar R$ 1 das minhas finanças regulares ali, porque eu tinha feito um caixa 2, tá? Então eu fui fazendo um caixa 2 durante todos os dias, tá? Todos os dias, eu saindo de casa ou não, eu tenho que alimentar meu caixa 2, é uma regra que eu coloquei pra mim, e eu coloco R$ 20 lá, tá? E R$ 20 é um valor bem baixo, tá? Dá pra fazer, quem tem carro próprio consegue fazer um caixa maior do que isso, tá? E independente de se tá bom o dia, se tá ruim, eu guardo esse dinheiro, tá? E isso não entra no meu cálculo de ganhos. Isso aí é um custo, tá? Para mim isso é um custo como se fosse um custo de aluguel, custo de manutenção, custo de combustível, tá? Então, esse valor eu já guardo, tá? E por ser um valor baixo, acaba que a gente não sente tanto, não dói, tá? Então vale a pena fazer um caixa 2 ali. E uma coisa que agora eu não consigo fazer, mas vou fazer quando eu tiver com o meu carro próprio de volta, eu vou pagar o aluguel do meu próprio carro, tá? Claro que vai ser bem menor do que o que eu pago hoje para Localiza, né? Mas eu vou estipular um valor baixo ali, sei lá, R$ 30, R$ 40 por dia para pagar de aluguel pro meu próprio carro.
além do meu caixa 2, né? Para que serve isso, tá? Porque a gente tem muito problema, né, de ficar sem dinheiro para fazer a manutenção do carro. Quando eu digo a gente, eu falo motorista de aplicativo em geral, né? Porque a pessoa tá rodando muito, desgasta muito o carro, absurdamente o carro, né? Acelera todo o desgaste do carro. E muitas das vezes a gente não tem ali o dinheiro para arrumar e acaba ficando parado, tem prejuízo, tem que pedir carro emprestado, alugar carro enquanto o carro tá parado, tá? Então uma maneira de minimizar isso, né, e até de ter um dinheiro guardado ali se precisar ficar algum dia sem trabalhar, é fazer um caixa 2, como eu falei, e criar uma espécie de aluguel do próprio carro, tá? Então isso vai acabar fazendo com que a gente tenha um dinheiro salvo ali para alguma emergência, né? É bem importante isso. Se tu for deixar para juntar tudo no final do mês, tu não vai conseguir fazer isso, né? Então, vou pegar na semana, no final da semana eu guardo o dinheiro, por dia eu não vou guardar. Vai chegar no final da semana e tu não vai guardar. Se tu deixar para fazer no final do mês, também tu não vai guardar. Tá? Então se tu fizer 20, 30, 40 reais por dia não dói tanto. Agora se tu fizer 600, 800 no final do mês vai doer, tá? Então é importante fazer esse tipo de organização, tem esse tipo de organização financeira, né? Porque a gente, enquanto motorista de aplicativo, a gente pega dinheiro todo dia na mão. Então é bem mais fácil, né, de fazer isso, né? De ter esse caixinha, do que uma pessoa que ganha, né, uma vez só o salário ali no mês, daí já tem que pagar as contas e tal. Então essa é a dica bônus e dica final para hoje, que eu daria, que eu acho muito importante, talvez a mais importante de todas, tá? Tenha um caixa 2, faça um caixa 2, tá? Então, por hora, eu acredito que seja isso. Espero ter colaborado minimamente, né, com essas informações. Espero que ajude de alguma forma. E se tu achou interessante o assunto até aqui, se te ajudou de alguma forma, considera te inscrever no canal, né, para que eu possa trazer mais conteúdo ali para me motivar a isso. Curtir o vídeo também, se possível, né? E também dá uma olhadinha nesse vídeo que vai ficar relacionado aqui, que pode ser que ele seja bem interessante, pode ser que te ajude de alguma forma, tá? Então por hoje é isso, e agradeço, né, quem chegou até aqui, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.